Beleza. Vai, Mr. Daniel. Bom, então, bem legal, gostei bastante da tua fala, Pedro. Só para. Não tô tirando o meu da reta, tá? Não tô tirando o meu da reta, não tô nem dizendo mas quando eu pensei, né? Você nem leu, né, os pós-modernos, eu não tava pensando em ti, tá? Eu até fiz eu comentei num dos vídeos que eu fiz, foi meio vídeo-resposta a vocês, mas não foi, assim, tão direto, que eu falei do David Graeber, porque eu tô lendo loucamente o David Graeber, né? Tô engoli assim. Eu li o livro Dívida, que ele tem um livro maravilhoso. Não sei se vocês já leram, mas vocês vão adorar o livro Dívida. Assim, ó, é brilhante assim para pensar o mundo hoje, onde ele mostra, inclusive, que os Estados Unidos ele é um sistema feudal em relação à dívida. Ele tem uma dívida que ele não pretende pagar nunca, nunca vai pagar a dívida, e o que ele está cobrando, o que ele chama de dívida, na verdade, é tributo que ele cobra a alguns países. Então, assim, o livro é brilhante, né? Então, eu estava lá, eu apaixonado pelo David Graeber, e de repente, ele, num livro, um projeto de democracia, ele solta um texto, um parágrafo sobre Foucault que ele claramente não leu. Ele claramente não leu. Ele claramente não leu, sabe? E daí, assim, e ele que tinha falado em outro texto, o Anarquismo para o século XXI, ele tinha comentado que o meio acadêmico é sectarista, né? O meio acadêmico é sectarista. Se você tem duas maneiras de interpretar o que uma pessoa falou no meio, né? Um adversário, talvez, ou até um amigo às vezes, mas enfim. E uma delas é razoavelmente sensata, você pode até discordar, mas ela é razoavelmente sensata. E a outra faz esse cara parecer um idiota, né? Normalmente, no meio acadêmico, você escolhe a maneira de... E duas maneiras legítimas até de interpretar, mas assim, você tem uma opção. Normalmente, a gente escolhe que o cara parece um idiota. E foi exatamente o que ele fez com Foucault. Me disseram que no livro Trabalho de Merda, ele tem um Foucault legal, ele elogia o Foucault, etc. Não sei, não li, porque o livro tá R$ 180 na Amazon, então fudeu, né? Mas então, assim, quando eu reagi também então, não estava falando de você, não estava pensando em você, né? Eu não falei de ninguém, não estava pensando em você, eu estava pensando no Graeber. Mas quando eu reagi ao vídeo do Ian, tá? Não foi nem a questão tanto da verdade, né? Porque ele não desenvolve o conceito de verdade no vídeo, como você falou, é retórico, né? Eu tenho problemas com essa retórica, especialmente em dois pontos, né, que eu falei no vídeo. O primeiro é a gente vai triunfar porque a gente está do lado certo, né? Eu realmente, da minha perspectiva, se você quiser achar que isso é coisa de pós-moderno, para mim é antes da pós-modernidade. Eu realmente não acho que a gente vai triunfar porque a gente está do lado certo, tá? Para mim, triunfar é desenvolver tecnologia de poder, e que inclui tecnologia de saber, porque para Foucault e para mim, dentro da pós-modernidade, mas eu não acho que seria algo que Marx ou Engels negariam, né? Poder e saber estão entrelaçados, tá? Estão entrelaçados, então desenvolver. A gente pode desenvolver muito saber inútil, mas a gente pode desenvolver muitos saberes que realmente, né, interferem bastante nos rumos do mundo. O próprio Marx e Engels, o que eles produziram, né, o mundo não seria o mesmo se eles não tivessem produzido aquilo. Com certeza teria tido outros tipos de revolta, outros tipos de resistência ao capitalismo, mas o mundo não seria o mesmo, né? Então, assim, quando eu penso no conceito de verdade, quando eu penso nessas discussões, eu penso num fenômeno hipercomplexo. Tá? Eu penso num fenômeno hipercomplexo que o que você está falando quando você está dizendo verdade? Você está falando de matemática, por exemplo? O próprio Engels fala assim, claro que, né, sei lá, não vou usar os exemplos certos, não vou usar as palavras certas. Claro que 2 mais 2 é 4, claro que o círculo é redondo, claro que tem uma série de verdades na matemática. Normalmente, uma estratégia discursiva, e que eu vejo muito, né, é a pessoa vir falar, né, sobre verdades. Eu já vi vídeo viralizando na internet, a pessoa vir falar sobre verdade e falar da matemática, né? E logo depois vem ele tenta te empurrar alguma verdade que não é mais a matemática, que é das ciências humanas, ou que é da moral, né? Então, verdade na matemática é uma coisa, verdade na física é outra, né? Porque a matemática, como o próprio Engels diz, né? A matemática ela vem do mundo real. Ela vem do mundo real. Né? Então, não tem um mundo das ideias onde existe o mundo 2 pairando, existe a soma, a adição, e a matemática vem do mundo real, a matemática vem de nós interagindo, nós seres aqui, então nós somos seres, né? O Engels, o Marx, eles estão no século XIX, eles estão num século assim, bem de transição, né?
a evolução a obra do Darwin é de 1959, se eu não me engano, ou 53, agora não lembro direito, mas é da década de 50 do século XIX, né, e Engels nasceu em 1820, Marx nasceu em 1818, então assim, eles já eram adultos para assimilar, tá? Eles já eram adultos para assimilar a coisa, mas assim, né, a teoria da evolução vai amadurecer, ela não é só Darwin chegar, jogar a ideia, então ela precisa amadurecer. Então, quando a gente vai falar, tá, para mim, quando a gente vai falar de verdade, quando a gente vai falar de moral, a gente tem que considerar, tá? A gente tem que considerar tudo que está acontecendo dentro, né, do nosso contexto agora, tá? Do nosso contexto agora. Então, você falou de Nietzsche, né? Que outra coisa, né? O próprio Glaucio também falou bastante, tá? Eu ainda estou tentando assistir a segunda live do Glaucio, e que é uma coisa que se repete muito, tanto você no Pedro quanto no Glaucio, né? Nietzsche é problemático, e eu concordo plenamente, tá? Eu concordo plenamente, eu li Nietzsche também, adorei Nietzsche. Eu uso um Nietzsche bem enviesado, inclusive, pela Scarlett Martin, tá? Um Nietzsche bem enviesado, assim, assumidamente enviesado pela Scarlett Martin, especialmente na obra, essa obra que eu até separei aqui, que é Das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, tá? A Scarlett Martin, ela é uma progressista, tá? Uma progressista, assim, meio água com açúcar, ela não é nenhuma radical, nenhuma revolucionária, mas quando ela vai usar o ressentimento, por exemplo, o conceito de ressentimento, ela vai dizer que os ressentidos são os burgueses, são as elites, não é nem os burgueses, ela não usa o coisa capitalista, né? Ela vai dizer que os ressentidos são as elites, enfim, então é uma leitura progressista. Tem outras pessoas, tem o Lawrence Hatabi, que ele tem leitura progressista, existem leituras progressistas de Nietzsche, e é possível, né, leituras fascistas perfeitamente. Inclusive, a única obra de Nietzsche que eu não li foi Vontade de Potência, ou Vontade de Poder, sei lá, porque a própria Scarlett Martin fala, essa obra Nietzsche não escreveu. Essa obra foi a irmã de Nietzsche, que pega aforismos de Nietzsche, organiza eles de modo a fazer o Nietzsche parecer nazista, tá? Então, existe essa organização. A irmã de Nietzsche era nazista, ela era casada com um nazista, tá? Então, assim, tem isso, né? Eu me dou o direito de utilizar Nietzsche, né? Você fala que o Nietzsche pode levar ao nazismo. Bom, Hegel também pode, né? Hegel também pode. Porra, o cara fala de espírito absoluto, e esse espírito, eu não lembro da obra, mas assim, esse espírito absoluto está associado ao Estado alemão. Caralho, né? Um espírito absoluto, uma dialética que culmina no espírito absoluto associado ao Estado alemão. Se você não consegue fazer algum malabarismozinho para pensar no nazismo, porra, tá fácil, eu deixei quicando, sabe? Então, assim, com certeza Nietzsche pode ser associado ao nazismo, mas eu tenho muito essa vibe, né, de que a gente, às vezes se a gente deixa, né, um vácuo de poder, às vezes se a gente deixa uma coisa, ignora alguma coisa, a gente perde mais. Às vezes a gente precisa, em vez de criar ranço por algo, a gente precisa comprar pra gente. Então, assim, para mim, Nietzsche vale a pena comprar questões, vale a pena comprar o perspectivismo, vale a pena comprar essa questão que eu odeio o termo, como eu falei, eu odeio o termo moral dos senhores, moral dos escravos, mas essa questão de uma moral afirmativa, sabe? Essa questão de uma moral afirmativa, ela vale a pena, assim. Outra reflexão que eu tive com o David Graeber, né? O David Graeber é um anarquista, ele está criticando a direita e a esquerda norte-americana, que na verdade é a direita e a menos direita, né? Porque não existe, ele está criticando os democratas. E quando ele critica os democratas, ele fala: olha, o povo muitas vezes vai para os republicanos, porque ele está mais próximo dos democratas, como todo mundo de esquerda, mas ainda assim odeia, né? Então, assim, o povo, quando vai para os republicanos, é porque os democratas têm muito uma retórica de migalha, por exemplo, né? E o povo prefere, e eu vejo isso muito no Brasil, o povo prefere essa chance em 1 milhão de virar um empreendedor e ganhar a vida, essa chance em 1 milhão, o político está dizendo, não, você é foda, você vai empreender e você vai, nossa, você vai ser o pica das galáxias, eu vou tirar imposto, eu vou tirar a burocracia, e você vai empreender, você vai ser o pica das galáxias. E a esquerda está falando, não, olha só, eu vou te dar um Bolsa Família, né, eu vou te dar, e eu sou totalmente a favor do Bolsa Família, eu sou totalmente a favor das cotas, mas assim, é migalha para mitigar o capitalismo. E o povo, ele pode até estar alienado, mas ele sabe que ele é explorado. Ele sabe que ele é explorado. Então, assim, eu realmente acredito que uma visão mais afirmativa, tá? Uma esquerda mais afirmativa, essa esquerda ela tem muito mais poder do que essa esquerda bunda mole que a gente vê
Nossa, eu fiz um react que eu não lancei ainda. O Boulos tá, tipo assim, eles estão entrevistando o Boulos por causa daquela coisa do hino lá, da linguagem neutra, como se o Boulos tivesse minimizado uma pandemia que matou mais de centenas de milhares de pessoas, sei lá, 700 mil pessoas. O jeito que a mídia tratou o Boulos por causa de um trechinho de linguagem neutra, é como, assim, ó, é pior do que tratar o Bolsonaro. É pior do que tratar o Bolsonaro por causa da pandemia ou qualquer outra merda que ele fez, sabe? Então, assim, e o Boulos tá quase pedindo desculpa. Sabe? Então, assim, esse tipo de moral não serve, sabe? Esse tipo de moral não serve. Então, sim, tá? Você citou, né? Tanto você quanto o Glaucio focaram no Nietzsche. Eu realmente acho que tem coisas a serem válidas no Nietzsche. Eu sou Foucaultiano, mas ainda assim, quando eu penso em pós-modernidade, que é uma coisa que as pessoas pensam muito, né? É que eu estou realmente lendo autores pós-modernos, mas assim, eu nem tenho tanta leitura de autores pós-modernos, tenho muita leitura de Foucault, tem muita coisa, além das obras, ele tem, sei lá, 10, 12 cursos do Collège de France, mais 10 livros de ditos escritos, tá? Então nem li tudo de Foucault ainda, tá? Estudo há 15 anos e ainda não li tudo, mas assim, li a grande maioria. E ainda assim eu não estou subscrevendo a Foucault. Foucault ele vai dizer, né, nas palavras e as coisas, já vou terminar, tá? Desculpa, tô falando demais. Mas Foucault vai dizer nas palavras e as coisas que isso também está dentro das condições materiais, embora ele analise mais as questões discursivas, tá? Mas, assim, essas questões discursivas que surgem a partir de questões materiais, ele vai dizer assim, ó, tinha 3 tipos de ciência, que é a gramática geral, a análise das riquezas e puta, uma que era que eu não lembro agora. E elas vão se transformar em economia política, né? A análise das riquezas vai virar economia política, a gramática geral vai virar filologia e análise, não é análise das espécies, alguma coisa das espécies que vai virar biologia, né? Ele vai mostrar que isso vai acontecer mais ou menos no mesmo período e que a gente vai ter uma mudança de episteme, tá? Agora um conceito complexo, eu queria, né, pedir desculpa por ser complexo, talvez seja um pouquinho chato, assim. Episteme é as regras discursivas dentro de uma sociedade que permitem a formulação de enunciados científicos, tá? Então ele vai dizer que isso acontece coletivamente, tá? Então a gente vive hoje na episteme da história, tá? Na episteme contemporânea, então é a episteme da história, tá? A episteme da história produz conhecimento sabendo que as coisas são históricas, né? Então a gente sabe hoje que o universo tem uma história. E eu chamo isso, inclusive, de dialética. Tá? Entender que o universo, né, o pantarreio, tudo flui, né, o universo é dialético, tudo está em movimento, a matéria está em movimento, a existência da matéria em movimento está em Engels. Então tudo tem uma história, inclusive o universo. Essa mudança de episteme, compreender as coisas de maneira histórica, radicalmente de maneira histórica, tá? Ver que o universo tem uma história, a humanidade tem uma história, o cérebro tem uma história, a razão tem uma história, a verdade tem uma história. Os nossos valores morais têm uma história. Isso é uma episteme. A gente só consegue agora produzir conhecimento científico válido dentro dessa episteme. Não quer dizer, tá? A episteme não quer dizer que a gente está em concordância. Pelo contrário, ela abrange um enorme arsenal de concordância. O que ela não abrange é a possibilidade de produzir enunciados científicos fora da episteme. Então, por exemplo, antes, né, tem a episteme da semelhança, que ele vai dizer. Antes tem a episteme da representação, que eu tenho sérias dificuldades de explicar, e antes tem esse episteme da semelhança. Quer dizer, o universo é uma criação divina. Então, você consegue ver signos, você consegue interpretar o universo, porque, por analogia, isso produzia cientificidade antes. Vou dar um exemplo bem tosco, né? Bem tosco de algo que já não é mais científico, mas uma lógica, como os raciocínios, os discursos, eles permanecem na sociedade, né? Quando alguém quer ser machista, ele fala assim, uma chave, né? Uma chave que abre vários cadeados é uma chave mestra, né? Uma porta que é aberta por várias chaves é uma porta que não vale nada. Isso o cara diz para ser machista, para dizer que o homem pode transar à vontade e a mulher não pode, tá? Isso é tosco, isso é nojento, mas isso é um raciocínio de análise de semelhança. Isso estava dentro de uma outra episteme, tá? Isso produzia cientificidade antigamente e não produz mais cientificidade. Então, quando eu penso
Na pós-modernidade, eu não estou necessariamente pensando autores. O acesso à pós-modernidade a partir de autores, mas eu estou pensando dentro de uma episteme. Eu estou pensando dentro de um sistema de produção de conhecimento científico válido, tá? E eu estou assumindo a hipótese de que essa episteme da história, essa episteme que eu vou chamar de pós-moderna, e talvez eu não seja um bom texto, talvez não seja um bom conceito. O Foucault, quando questionado se ele é pós-moderno, ele diz estar embaraçado e não saber direito o que é isso, tá? Mas, enfim, ele vai ser intitulado como grande autor pós-moderno. Então, quando eu penso pós-modernidade, eu penso dentro de uma episteme e eu tento produzir conhecimento dentro dessa episteme, não sobre os autores, embora eu não consiga fazer uma tarefa filosófica sem estudar esses autores. Tá? E quando eu falo Marx, Foucault, Engels, né, é porque eles fazem parte da construção dessa episteme. Eu vejo Marx e Engels como pessoas que estão fazendo essa ruptura dentro dessa episteme, tá? Essa ruptura dentro dessa episteme, mas ainda com a linguagem da episteme antiga, com a linguagem da episteme antiga. Então a gente está num processo lento e demorado de transição de episteme, onde a gente precisa, inclusive, mudar a nossa linguagem acerca do que a gente está falando sobre verdade, sobre razão, etc. Então, Nietzsche vai dizer, eu sou um irracionalista. Foucault vai falar em racionalidades no plural, né? Racionalidades no plural, verdades no plural. Então, quando eu falo de verdade, quando eu falo de razão, quando eu falo de ciência, eu falo de racionalidades, eu falo de verdades, eu falo de cientificidades, tá? E daí, não é tudo vale, tá? Mas eu vou deixar o tudo vale para outra hora, porque eu acho que está na hora do Pedro falar. Então, eu queria puxar... Aliás, antes duas coisas. Quando eu ponho um comentário que atrapalha vocês?